Como emagrecer durante a quarentena? Bom, essa é a pergunta que muitas pessoas estão se fazendo, olhando para essa questão como se fosse algo impossível de conseguir, como se fosse um desafio inalcançável, algo que é impossível de se fazer. E isso porque muitas pessoas estão acabando deixando de fazer exercícios ou se acomodando com a sua alimentação, já que elas estão em casa, saíram completamente das suas rotinas. Mas eu quero te mostrar que isso é sim possível e eu vou te mostrar o passo a passo para você fazer isso nesse vídeo aqui. Uma das habilidades mais interessantes que o ser humano pode ter é transformar uma crise, um problema, em uma oportunidade, em uma solução. E é exatamente disso que eu quero falar com você. Bom, agora eu vou te falar exatamente o que você precisa fazer para você conseguir emagrecer nesse período de quarentena. Bom, como eu já falei lá no começo, é muito importante que você consiga ver oportunidades nesse momento de crise, nesse momento de quarentena. E o que eu quero dizer com isso? Uma das maiores desculpas que as pessoas têm usado hoje em dia para falar que estão engordando e que não estão conseguindo emagrecer é o seguinte: a minha rotina foi toda transformada, eu não consigo mais ter um plano para eu seguir as refeições, aquilo que eu tinha planejado foi pro alto e eu não tenho mais uma rotina, não tenho mais aquele cronograma que eu tinha, eu não estou mais nos lugares que eu estava, meu horário está todo bagunçado. E justamente aí você pode conseguir arrumar uma oportunidade. E por que eu estou falando isso e como que você faz isso? Justamente pela sua rotina ter mudado, é que você tem a oportunidade de tornar ela melhor. Então agora você tem a oportunidade de se alimentar em horários melhores, em horários mais propícios. Você tem a oportunidade de escolher a sua comida de um jeito melhor, porque você está em casa, você não é obrigado a escolher por poucas opções que você teria, por exemplo, em uma lanchonete, quando você está na rua. Você tem a possibilidade de fazer a sua própria comida e com isso você consegue controlar o tempero, você consegue controlar aquilo que você está colocando e não ficar refém de terceiros, que é um dos grandes problemas quando as pessoas comem na rua. Elas não sabem como que essa comida, que o almoço, a janta delas está sendo preparada. E em casa você pode fazer isso. Então, esse é um jeito de você ver esse momento de uma outra forma e de você conseguir tirar desse momento conturbado, desse momento atribulado, uma solução, uma oportunidade para mudar a sua rotina, já que ela tem que mudar de fato, porque você não pode estar onde você estaria normalmente, você tem que ficar em casa. Então, por que não você transformar ela em uma rotina melhor do que a que você tinha? Se você não conseguia ter uma rotina saudável, uma alimentação saudável antes, essa é uma grande oportunidade, porque você tem mais tempo, você tem a oportunidade de preparar a sua alimentação e de se organizar. Se você já tinha, é uma oportunidade de você melhorar ainda mais nesse período. E aí você ainda tem um espaço de tempo para criar hábitos saudáveis que vão tornar a sua alimentação muito mais simples, muito mais fácil. Segundo ponto que você tem que estar atento para você conseguir emagrecer na quarentena é o seguinte, um que eu falo muitas vezes: não corte alimentos. E aí você fica na dúvida e se pergunta: ué, mas como é que eu vou emagrecer se eu não cortar nada? Existe uma diferença enorme entre cortar alimentos e cortar calorias. Eu quero que isso esteja muito claro para você. Quando você corta alimentos, muitas vezes você só está se privando de comer alguma coisa, em alguns casos algo que você gosta muito de comer, mas não necessariamente você está sendo levado ao emagrecimento, porque em alguns casos esse corte de alimentos não resulta em um corte de calorias. E aí vem já o nosso terceiro ponto, que eu quero que você consiga entender como que eles estão ligados. Você precisa, para emagrecer, de uma coisa básica, que é o déficit calórico. O déficit calórico significa comer menos calorias do que o seu corpo precisa. Tá, mas e aí, como é que eu faço para saber quantas calorias o meu corpo precisa? Que conta que eu tenho que fazer? Onde que eu tenho que procurar? Calma, para resolver isso, tem um jeito muito simples, que é você conhecer o meu livro Terrorismo Nutricional. Ele está disponível na Amazon e você pode acessar no link que vai estar aqui nesse vídeo. Nele eu explico grandes mitos, as mentiras que estão no mundo da nutrição, mas eu falo especialmente em determinado momento sobre o déficit calórico, sobre o equilíbrio calórico e como que você consegue
entender a necessidade do seu organismo, o que você precisa, quanto você precisa e como você gera esse déficit calórico. Você ainda pode aproveitar que a versão digital dele está em promoção, está com um grande desconto lá na Amazon. É só você clicar para acessar. O quarto ponto também está ligado aos pontos anteriores, que é um dos responsáveis por gerar o déficit calórico, vai te ajudar nesse processo, que é o que? A prática de exercícios físicos. E aí você pode pensar, mas eu estou em casa, não tem onde eu praticar exercícios físicos, a minha academia está fechada, não tenho onde me exercitar, tenho que ficar trancado em casa, só posso ir no quintal. Mas você tem que usar o que você tem, e muitas vezes vai ser a sua casa, a sua área de serviço, o seu quintal, onde você vai poder praticar esses exercícios. Nesse caso, tem muitos profissionais da área da educação física que estão fazendo um serviço excepcional, ajudando seus alunos nesse período, mostrando como que eles podem se exercitar e praticar atividades físicas mesmo em casa. Então eu sugiro que você procure um desses profissionais qualificados que vai conseguir te dar uma direção, uma diretriz, aquilo que você realmente precisa fazer, sem que você fique no achismo, sem que você fique pensando que você precisa fazer de tal jeito. Assim como nas dietas, onde você não pode copiar dietas dos outros, onde você não pode copiar uma dieta da internet, porque ela não vai dar certo para você, os exercícios é a mesma coisa. Eles têm que estar adaptados para a sua realidade, para aquilo que é a sua necessidade única e exclusiva. E por último, eu quero falar sobre um fator essencial, que sem ele, nada disso é sustentável, que é o equilíbrio. E aqui eu não estou falando só do equilíbrio calórico, que é a relação entre o que você come e o que você gasta no seu dia a dia. Esse equilíbrio é fundamental e sem ele você não consegue ter a noção de quando você está fazendo um déficit calórico ou não. Ou seja, sem esse equilíbrio você não consegue emagrecer, mesmo que você faça várias e várias dietas diferentes. Então ele é fundamental. Mas existe um outro equilíbrio que eu também prezo muito e valorizo e falo que os meus clientes têm que ter esse equilíbrio na vida deles e na sua alimentação, que é o equilíbrio de não só entregar para o seu corpo, para o seu organismo, aquilo que ele precisa, os nutrientes, na quantidade certa e muitas vezes até no horário necessário, mas também aquilo entregar para o seu organismo, entregar para você aqueles alimentos que você gosta de comer, aquilo que você se sente bem comendo. E aí você pensa, mas como assim? Vou fazer uma dieta, eu vou comer bem, vou comer o que eu gosto, como que isso é possível? Eu digo que isso não é só possível, mas isso é necessário, porque só assim você consegue ter uma alimentação que você consegue manter. Se você faz uma dieta que você não gosta, que você não se sente bem fazendo, o que acontece? Com pouco tempo você desiste dela e você não quer mais manter essa alimentação. Mas quando você tem uma alimentação que você gosta, isso muda e você consegue se manter nessa alimentação e ter os resultados que você quer, porque você gosta de fazer essa alimentação, porque você pode comer os alimentos que você se sente bem comendo. Então, não deixe de ter esse equilíbrio na sua alimentação. E se você quer saber mais sobre como ter uma alimentação simples, mas ao mesmo tempo saudável, sem terrorismo nutricional que nós vemos por aí, sem os extremismos, é só você clicar no vídeo que está aparecendo aqui na tela, que você vai saber muito mais sobre esse assunto.